Vamos mais alguns exemplos, agora aumentando um pouco a quantidade de átomos para a gente representar a estrutura de Lewis. Vamos iniciar por um exemplo simples, construindo junto. Vamos iniciar aqui pelo CO2, dióxido de carbono. Então, esse aqui é o dióxido de carbono, conhecido também como gás carbônico, o gás do efeito estufa. Eu quero fazer a estrutura de Lewis, ou a estrutura eletrônica, ou a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica. Para isso, eu tenho que desenhar os símbolos dos elementos que formam aquela estrutura, aquela forma, que é um átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio. Vejam, geralmente, quem é o átomo central? O átomo central geralmente é o menos eletronegativo. Mais eletronegativo, geralmente eles ficam como átomos periféricos. Então eu tenho um átomo central carbono e 2 átomos periféricos. Vamos desenhar o símbolo de Lewis de cada um. Lembrando, o símbolo de Lewis do oxigênio é com 6 elétrons. O símbolo de Lewis do oxigênio é com 6 elétrons. O símbolo de Lewis do carbono é com 4 elétrons. Vejam, eu já estou colocando nesse formato porque já vai sair diretamente nossa estrutura de Lewis. Vamos lá. Então nós vamos estabilizar com 8 elétrons, lembrando da regra do octeto, a gente tem que estabilizar todos esses átomos com 8 elétrons cada um. Aqui inicialmente 6, 4 e 6. Vamos iniciar aqui pelo lado direito, pelo átomo direito. Ele tem 6 elétrons. Para chegar à estabilidade, ele precisa de mais 2 elétrons. Então ele faz uma ligação covalente normal, 7 elétrons, e faz mais uma ligação covalente normal, 8 elétrons. Vejam, que eu já falei para vocês, o átomo de oxigênio é bivalente, ele faz 2 ligações. Então está aqui as 2 ligações. Então ele já fechou o octeto, então o átomo de oxigênio está ok, com 8 elétrons. Contando, 2, 4, 6, 8. 2 ligações covalentes normais que a gente pode chamar de ligação dupla, aqui entre carbono e oxigênio. Vamos contabilizar agora do carbono central. 2, 4, 6, não está estável. E do oxigênio, 2, 4, 6, também não está estável. Os dois não estão estáveis, então vamos fazer 2 ligações similares às anteriores. E aí vamos contabilizar. 2 ligações, vamos ver. Oxigênio lado esquerdo, 2, 4, 6, 8. O carbono agora. Olha como eu vou contar, hein? É todos os elétrons ao redor do carbono, inclusive os átomos compartilhados. 2, 4, 6, 8. Então nós temos octeto para o átomo de carbono central, octeto para o átomo de oxigênio periférico. Fechou o octeto para os 3 átomos. Então nós estabilizamos e aí nós temos a estrutura de Lewis do CO2. Então essa aqui é a estrutura de Lewis. Pode ser também chamada de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Lembrando de algumas situações, o carbono pode fazer 4 ligações e ele está fazendo 4 ligações. Logo o carbono é tetravalente. O oxigênio, cada átomo de oxigênio faz 2 ligações, logo eles são bivalentes. Vamos a outros exemplos. pH3. pH3 é o gás fosfina. É um exemplo bem apropriado para o momento, que foi uma descoberta recente dos pesquisadores que indicaram, demonstraram aí a presença de gás fosfina na atmosfera de Vênus. Então vamos mostrar aí a estrutura de Lewis, como que a gente constrói a estrutura de Lewis do gás fosfina. A fórmula molecular do gás fosfina é pH3. Tá aqui. O nome dele também pode ser chamado de hidreto de fosfina. Popularmente aí, comumente chama-se de gás fosfina. A molécula de gás fosfina tem um átomo de fósforo e 3 átomos de hidrogênio. O átomo de fósforo é o átomo central e 3 átomos periféricos de átomos de hidrogênio. Uma particularidade aqui,
relembrando, a gente está falando da regra do octeto, mas o hidrogênio ele estabiliza com 2 elétrons. Então nós vamos lembrar que para o hidrogênio a gente vai levar em consideração a regra do dueto. O hidrogênio estabiliza com 2 elétrons. Por favor, não coloquem 8 elétrons ao redor do hidrogênio, ele não comporta 8 elétrons, ele não consegue. O átomo de fósforo, na sua valência normal, na camada de valência ele tem quantos elétrons? Lembrando, ele é da família 15. Se ele é da família 15, ele tem 5 elétrons. Isso aí, muito bem. 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. São os elétrons em amarelo, aqui os pontinhos em amarelo são os 5 elétrons do fósforo. O hidrogênio é da família 1, então ele tem 1 elétron. Então está aqui, ó, em verde. São 3 átomos de hidrogênio, coloquei ao redor do átomo de fósforo. Não tem uma regra que tenha que ser nesse formato aqui. A regra é que você tem que colocar 3 átomos de hidrogênio ao redor do fósforo. Esses 3 átomos vão fazer ligação única exclusivamente com o fósforo. Então essa ligação é hidrogênio-fósforo e não hidrogênio-hidrogênio. Então vamos fazer uma primeira estabilização do átomo de hidrogênio aqui do lado direito. Do lado direito. Ele tem um elétron, ele precisa de mais um elétron, então ele vai fazer uma ligação covalente normal com o átomo de fósforo. Então já temos uma ligação aqui, o hidrogênio chegou à estabilidade. Para o outro átomo de hidrogênio, do mesmo formato. Chegou ao dueto. Hidrogênio estabilizado. Para o outro átomo de hidrogênio também faz mais uma ligação covalente simples, mais uma ligação covalente simples, feito dueto. Por consequência, vamos ver o que aconteceu com o átomo de fósforo central, o P, que é o átomo de fósforo. Quantos elétrons ele tem agora? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons de valência, quer dizer que ele também atingiu a estabilidade. Ou seja, nós temos aqui, para o gás fosfina, para a molécula do gás fosfina, nós temos a estrutura de Lewis, ou a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica, ou a fórmula de Lewis. Algumas implicações aqui para a gente não esquecer. Vejam, o gás fosfina é formado por 3 ligações simples, ligações covalentes normais entre os átomos de hidrogênio, fósforo e hidrogênio. Então temos 3 ligações simples. Logo nós temos quantos pares de elétrons ao redor do fósforo? Quantos pares de elétrons ao redor do fósforo? 1, 2, 3, 4. Tem 4 pares de elétrons ao redor do fósforo. Desses 4 pares de elétrons ao redor do fósforo, quantos pares de elétrons são ligantes? 3 pares de elétrons são ligantes. Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser importante para depois. 4 pares de elétrons no fósforo. A gente está falando do fósforo, o átomo central. Esse é o mais importante. Desses 4 pares de elétrons, quantos são ligantes? Desses 4 pares de elétrons, 3 pares nós chamaremos de ligantes. Quantos pares não ligantes? E 1 par não ligante. Certo? Então nós temos essas implicações aqui que nós voltaremos a falar logo logo. Então nós estamos falando aqui do átomo central. Então quer dizer que o átomo central, fósforo, ele tem 4 pares de elétrons ao redor dele. Desses 4 pares de elétrons, 3 pares são ligantes. 2, 3. E 1 par é não ligante. Tá aqui, ó, eu vou circular o par não ligante. Certo? Ficou interessante. Isso aqui vai ser muito importante para o decorrer das aulas.